Eu sempre fui a nota de rodapé na biografia brilhante da minha irmã. Desde que me entendo por gente, a dinâmica da nossa casa foi construída sobre um alicerce muito claro. Melissa era o sol, a estrela radiante que merecia todos os olhares e investimentos. E eu era apenas Angélica, a irmã mais velha, sem graça, que deveria orbitar em silêncio e agradecer pelas sobras de atenção que caíam da mesa. Cresci ouvindo que a minha existência era funcional, enquanto a dela era decorativa e essencial. Meus pais, talvez sem a intenção de criar um monstro, mas certamente culpados pela negligência afetiva, alimentaram o ego dela com colheradas diárias de elogios vazios e concessões absurdas. E Melissa, como uma planta venenosa bem regada, cresceu forte, vistosa e absolutamente letal para qualquer um que ousasse fazer sombra ao seu brilho. Quando saí de casa, aos 22 anos, fiz isso como uma fuga silenciosa. Não houve festa de despedida, nem lágrimas de saudade na porta da frente. Lembro-me de ouvir minha mãe comentar com uma vizinha, num tom de quem pede desculpas, que eu estava indo tentar a vida na cidade grande, mas que ela não tinha muitas esperanças, pois eu nunca tive o jeito para o sucesso que a Melissa tinha. Aquilo doeu, mas foi o combustível que eu precisava. Durante 10 anos, mantive minha vida blindada. Eles sabiam que eu trabalhava com comida, e na cabeça limitada e preconceituosa da minha família, isso significava que eu devia estar virando hambúrgueres em alguma lanchonete de esquina, ou lavando pratos nos fundos de um restaurante sem janelas. Eu nunca os corrigi. Deixei que a imaginação deles preenchesse as lacunas com o desprezo que lhes era habitual. O que eles não sabiam, e o que eu guardava como um segredo precioso, era que aquele trabalho com comida havia se transformado em um império. Eu era a proprietária e a mente criativa por trás da Lumina Gastronomia, uma das empresas de catering e eventos mais requisitadas e exclusivas do estado. Mas para Melissa, eu era apenas a Angélica fracassada. O inferno particular recomeçou quando o telefone tocou numa tarde de terça-feira. Era Melissa. Ela não ligava para perguntar como eu estava. Ela ligava para convocar plateia. A voz dela vibrava com aquela arrogância estridente que sempre me causava náuseas. Ela anunciou, sem preâmbulos, que iria se casar. E não era qualquer casamento. Segundo ela, seria o evento do ano. Algo que a nossa cidadezinha natal jamais tinha visto, porque ela finalmente havia encontrado alguém à sua altura. O noivo chamava-se Evandro. Pela descrição dela, ele era um príncipe encantado moldado em ouro. Na realidade, como eu descobriria em breve, ele era o espelho masculino da alma podre da minha irmã. Ela deixou claro naquela primeira ligação que a minha presença era solicitada não por amor ou laços fraternos, mas porque a etiqueta exigia que a família estivesse completa nas fotos. Melissa fez questão de ressaltar que eu precisaria me esforçar muito para não destoar do ambiente requintado que eles estavam planejando. Ela disse, com aquele risinho cruel que eu conhecia tão bem, que esperava que eu tivesse pelo menos uma roupa decente que não cheirasse a gordura barata, já que, segundo ela, a minha vida devia ser resumida a isso. Eu apenas concordei, sentindo o estômago revirar. Decidi que iria. Talvez fosse uma forma de masoquismo, ou talvez, lá no fundo, uma parte de mim quisesse ver até onde a maldade dela poderia ir, antes de eu finalmente cortar os laços. Viajei para a cidade dos meus pais 2 semanas antes da cerimônia. Melissa exigiu que eu chegasse antes para ajudar, o que na linguagem dela significava ser a serva não remunerada para as tarefas que ela considerava indignas de suas mãos manicuradas. Quando cheguei à casa dos meus pais, o ar parecia mais pesado. A sala estava tomada por presentes, caixas de doces finos para degustação e tecidos. Evandro estava lá. Ele era um homem alto, com um rosto que poderia ser bonito se não fosse permanentemente distorcido por uma expressão de tédio e superioridade. A primeira interação que tive com ele definiu todo o tom do que viria a seguir. Melissa nos apresentou na sala de estar. Eu estendi a mão para cumprimentá-lo, num gesto de educação básica. Evandro olhou para a minha mão estendida, depois para o meu rosto, e não se moveu. Ele apenas perguntou para a Melissa se aquela era a irmã de quem ela tanto falava, a que não tinha tido a mesma sorte genética. Melissa gargalhou como se ele tivesse contado a piada mais inteligente do mundo. Ela confirmou, dizendo que sim, eu era a prova viva de que a natureza nem sempre é justa.
Evandro então finalmente dirigiu a palavra a mim, mas não foi um cumprimento. Ele comentou que esperava que eu não trouxesse nenhum problema financeiro para a família, agora que eles estavam em ascensão, pois ele detestava gente que vivia de favor. Engoli em seco. Eu sempre fui a nota de rodapé na biografia brilhante da minha irmã. Desde que me entendo por gente, a dinâmica da nossa casa foi construída sobre um alicerce muito claro. Melissa era o sol, a estrela radiante que merecia todos os olhares e investimentos. E eu era apenas Angélica, a irmã mais velha, sem graça, que deveria orbitar em silêncio e agradecer pelas sobras de atenção que caíam da mesa. Cresci ouvindo que a minha existência era funcional, enquanto a dela era decorativa e essencial. Meus pais, talvez sem a intenção de criar um monstro, mas certamente culpados pela negligência afetiva, alimentaram o ego dela com colheradas diárias de elogios vazios e concessões absurdas. E Melissa, como uma planta venenosa bem regada, cresceu forte, vistosa e absolutamente letal para qualquer um que ousasse fazer sombra ao seu brilho. Quando saí de casa, aos 22 anos, fiz isso como uma fuga silenciosa. Não houve festa de despedida, nem lágrimas de saudade na porta da frente. Lembro-me de ouvir minha mãe comentar com uma vizinha, num tom de quem pede desculpas, que eu estava indo tentar a vida na cidade grande, mas que ela não tinha muitas esperanças, pois eu nunca tive o jeito para o sucesso que a Melissa tinha. Aquilo doeu, mas foi o combustível que eu precisava. Durante 10 anos mantive minha vida blindada. Eles sabiam que eu trabalhava com comida, e na cabeça limitada e preconceituosa da minha família, isso significava que eu devia estar virando hambúrgueres em alguma lanchonete de esquina ou lavando pratos nos fundos de um restaurante sem janelas. Eu nunca os corrigi. Deixei que a imaginação deles preenchesse as lacunas com o desprezo que lhes era habitual. O que eles não sabiam, e o que eu guardava como um segredo precioso, era que aquele trabalho com comida havia se transformado em um império. Eu era a proprietária e a mente criativa por trás da Lumina Gastronomia, uma das empresas de catering e eventos mais requisitadas e exclusivas do estado. Mas para Melissa, eu era apenas a Angélica fracassada. O inferno particular recomeçou quando o telefone tocou numa tarde de terça-feira. Era Melissa. Ela não ligava para perguntar como eu estava. Ela ligava para convocar plateia. A voz dela vibrava com aquela arrogância estridente que sempre me causava náuseas. Ela anunciou, sem preâmbulos, que iria se casar. E não era qualquer casamento. Segundo ela, seria o evento do ano. Algo que a nossa cidadezinha natal jamais tinha visto. Porque ela finalmente havia encontrado alguém à sua altura. O noivo chamava-se Evandro. Pela descrição dela, ele era um príncipe encantado moldado em ouro. Na realidade, como eu descobriria em breve, ele era o espelho masculino da alma podre da minha irmã. Ela deixou claro, naquela primeira ligação, que a minha presença era solicitada não por amor ou laços fraternos, mas porque a etiqueta exigia que a família estivesse completa nas fotos. Melissa fez questão de ressaltar que eu precisaria me esforçar muito para não destoar do ambiente requintado que eles estavam planejando. Ela disse, com aquele risinho cruel que eu conhecia tão bem, que esperava que eu tivesse pelo menos uma roupa decente que não cheirasse a gordura barata, já que, segundo ela, a minha vida devia ser resumida a isso. Eu apenas concordei, sentindo o estômago revirar. Decidi que iria. Talvez fosse uma forma de masoquismo, ou talvez, lá no fundo, uma parte de mim quisesse ver até onde a maldade dela poderia ir antes de eu finalmente cortar os laços. Viajei para a cidade dos meus pais 2 semanas antes da cerimônia. Melissa exigiu que eu chegasse antes para ajudar, o que na linguagem dela significava ser a serva não remunerada para as tarefas que ela considerava indignas de suas mãos manicuradas. Quando cheguei à casa dos meus pais, o ar parecia mais pesado. A sala estava tomada por presentes, caixas de doces finos para degustação e tecidos. Evandro estava lá. Ele era um homem alto, com um rosto que poderia ser bonito se não fosse permanentemente distorcido por uma expressão de tédio e superioridade. A primeira interação que tive com ele definiu todo o tom do que viria a seguir. Melissa nos apresentou na sala de estar.
Eu estendi a mão para cumprimentá-lo, num gesto de educação básica. Evandro olhou para a minha mão estendida, depois para o meu rosto, e não se moveu. Ele apenas perguntou para a Melissa se aquela era a irmã de quem ela tanto falava, a que não tinha tido a mesma sorte genética. Melissa gargalhou como se ele tivesse contado a piada mais inteligente do mundo. Ela confirmou, dizendo que sim. Eu era a prova viva de que a natureza nem sempre é justa. Evandro, então, finalmente, dirigiu a palavra a mim, mas não foi um cumprimento. Ele comentou que esperava que eu não trouxesse nenhum problema financeiro para a família, agora que eles estavam em ascensão, pois ele detestava gente que vivia de favor. Engoli em seco. Eu era menos que uma funcionária, porque funcionários recebem salário e, às vezes, respeito. Eu era apenas um alvo. Chegou o dia do casamento. O céu estava azul, um dia perfeito para fotos, mas o meu interior estava tempestuoso. Vesti o tal vestido bege. A maquiagem que fiz em mim mesma foi discreta, tentando ao máximo disfarçar as olheiras de noites mal dormidas naquele ambiente tóxico. Quando cheguei ao local da cerimônia, fui direcionada para os fundos. Melissa havia dado instruções estritas ao cerimonialista de que eu não deveria ficar nos bancos da frente, reservados para a família importante e os amigos íntimos do casal. Fui colocada na quinta fileira, atrás de um pilar que obstruía parcialmente a minha visão do altar. A cerimônia foi um teatro de vaidades. Melissa entrou deslumbrante, é verdade, mas o sorriso dela não tinha calor. Era um sorriso de triunfo, de quem estava conquistando um troféu. Evandro a esperava no altar com a postura de um imperador dono do mundo. Ouvir os votos deles foi um exercício de paciência. Eles falavam de amor, de parceria, mas eu sabia que aquilo era uma transação. Ela queria o status, ele queria o troféu. Após a cerimônia, fomos para essa recepção. O salão estava decorado com excesso, tudo gritava dinheiro novo. Procurei meu lugar nas mesas, e foi aí que a crueldade final, a gota d'água, se revelou. Não havia lugar marcado para mim na mesa principal da família. Meus pais estavam lá, ao lado dos pais do noivo. Havia cadeiras para os padrinhos, mas o meu nome não estava lá. Procurei pelo salão e, com a ajuda de uma recepcionista constrangida, encontrei meu lugar. Era uma mesa pequena, localizada bem ao lado da porta de serviço da cozinha e perto dos banheiros. Uma mesa isolada, onde sentaram alguns parentes distantes de terceiro grau que ninguém conhecia direito e um casal de vizinhos antigos que foram convidados por obrigação. Melissa me colocou ali de propósito. Era uma declaração pública. Este é o seu lugar, longe de nós, perto do lixo. Sentei-me, sentindo o rosto queimar. Tentei manter a dignidade, bebericando um copo de água. Mas a noite estava apenas começando. Quando os noivos entraram no salão, foram aplaudidos de pé. Eles circularam pelas mesas, recebendo cumprimentos. Eu vi Melissa sussurrar algo no ouvido de Evandro e apontar discretamente para a minha mesa, lá no fundo. Os dois riram, aquele riso cúmplice de quem compartilha uma maldade. Eles vieram caminhando na minha direção. Achei por um segundo de ingenuidade que viriam me cumprimentar. Mas eles pararam a 2 passos da mesa, mantendo uma distância segura, como se a minha pobreza pudesse ser contagiosa. Melissa, com o microfone de lapela que estava usando para agradecer aos convidados ou para se ouvir falar, esqueceu-se, ou talvez não, de que o som poderia vazar para as caixas mais próximas. Ela olhou para mim de cima a baixo e o sorriso dela sumiu. A expressão se tornou uma máscara de nojo. Ela disse alto o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem, que não acreditava que eu tinha tido a coragem de vir com aquela cara de enterro. Disse que eu estava estragando a estética do vídeo do casamento dela. Evandro, ao lado dela, colocou a mão no ombro da esposa e disse que ela não deveria se estressar com gente pequena, mas que, de fato, a minha presença ali naquela mesa, tão perto da saída, era providencial, pois facilitaria a minha partida. Eu me levantei. As pernas tremiam, não de medo, mas de uma fúria contida que eu nunca tinha sentido antes. Tentei dizer algo, tentar parabenizá-los e ir embora, mas Melissa não me deixou falar. Ela deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal, e sibilou as palavras que ficariam gravadas na minha memória para sempre.
Ela disse que eu nunca, jamais me casaria com alguém tão rico quanto o marido dela. Afirmou que eu era uma vergonha para o sobrenome, uma mulher sem atrativos, velha e, para piorar, pobre de espírito e de bolso. Disse que a minha inveja era palpável e que ela não me queria ali, respirando o mesmo ar que a elite que ela havia reunido. E então veio a frase final, proferida com um ódio visceral. Não te queremos aqui, nem na mesa da família, nem nesta festa. Saia daqui agora, sua inútil. Volta para o buraco de onde você saiu e nos deixa brilhar. O silêncio que se formou ao redor da nossa área foi ensurdecedor. Algumas pessoas olhavam chocadas, outras, amigas de Melissa, riam baixinho, cobrindo a boca com as mãos. Meus pais, lá da mesa principal, viram a movimentação, mas não fizeram menção de levantar. Eles escolheram o lado vencedor, como sempre. Evandro fez um gesto com a mão, como quem enxota um cachorro de rua, reforçando a ordem da esposa. Senti as lágrimas subirem, quentes e incontroláveis. Não eram lágrimas de tristeza apenas, eram lágrimas de humilhação pura. Peguei minha bolsa. Não havia nada de nada a dizer. Qualquer defesa ali seria inútil contra a parede de arrogância que eles haviam construído. Virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída, passando pelo meio das mesas. Sentia os olhares nas minhas costas, o julgamento, a pena. A irmã pobre, a ovelha negra, a rejeitada. Caminhei rápido, querendo apenas alcançar o meu carro e sumir daquele lugar, sumir daquela cidade. Eu estava cega pelas lágrimas quando cheguei ao hall de entrada, onde ficava essa equipe de organização e o staff do buffet. Eu precisava de 1 minuto para respirar antes de sair para o estacionamento. Encostei-me em uma coluna, tentando controlar o soluçar que sacudia meu peito. A humilhação pulsava em mim como uma ferida aberta. As palavras inútil, criada, vergonha dançavam na minha mente. Foi então que ouvi passos apressados vindo da área de serviço. Alguém parou abruptamente ao meu lado. Eu não queria olhar, não queria que ninguém visse meu rosto inchado. Mas a voz que falou comigo não tinha escárnio nem pena. Tinha um tom de absoluto respeito, quase reverência, misturado com um pânico genuíno. Com licença, senhora. A voz era masculina, firme. Eu limpei o rosto rapidamente e me virei. Era um homem de terno preto impecável, com um radiocomunicador na mão e uma prancheta na outra. Eu o reconheci. Era o gerente regional da Lumina Gastronomia, o homem que eu pagava para supervisionar os eventos mais caros do estado, aqueles que levavam a assinatura premium da minha marca. Ele estava pálido, os olhos arregalados fixos em mim. Atrás dele, 2 garçons que traziam bandejas de cristal pararam estáticos. O chefe de segurança do evento também se aproximou, tenso. O gerente olhou para o meu vestido simples, para o meu rosto banhado em lágrimas, e depois para a festa barulhenta atrás de nós. Ele parecia não conseguir processar a informação de me ver ali, naquela situação, sendo enxotada como uma intrusa. Dona Angélica? Ele gaguejou, a voz falhando. Meu Deus, é a senhora mesmo? Eu respirei fundo, tentando recompor minha postura. A máscara da irmã fracassada estava prestes a cair, e eu não tinha mais forças para segurá-la. Sou eu, Ricardo. Minha voz saiu rouca, mas firme. Mas ele olhou em volta, confuso e assustado. Ninguém nos avisou que a CEO estaria presente. Se soubéssemos, teríamos preparado a recepção VIP, a senhora sabe. Meu Deus, o que aconteceu? A senhora estava chorando? Alguém da equipe faltou com o respeito? A pergunta dele pairou no ar. Você é a chefe? A frase não foi dita, mas estava implícita em cada gesto de pavor daquele homem. Ele sabia quem eu era. Ele sabia que eu assinava os cheques, que eu era dona de metade dos fornecedores que estavam fazendo aquele casamento acontecer, incluindo a empresa de bebidas de luxo e a agência de garçons freelancer, que estava servindo as mesas. Nesse momento, a porta do salão se abriu novamente. Evandro apareceu, rindo alto com um grupo de amigos, segurando um copo de uísque. Ele me viu parada ali, conversando com o gerente e fechou a cara. Ele veio caminhando na nossa direção, com aquele ar de dono do mundo, pronto para me humilhar mais uma vez, pronto para me mandar embora pessoalmente. Eu não disse para você sumir daqui? Evandro gritou, já chegando perto.
Ainda está incomodando os funcionários? Você não tem vergonha na cara, não, garota? Sai da frente, deixa o homem trabalhar. Você não vê que ele é ocupado? Evandro estalou os dedos na cara do Ricardo, o meu gerente. Ei, você aí, tira essa mulher daqui. Se ela não sair por bem, chama a segurança. Eu não quero essa desclassificada na porta da minha festa. O tempo parou. O Ricardo olhou para o Evandro, depois olhou para mim. O rosto do meu gerente mudou. O medo deu lugar a uma expressão de incredulidade e, em seguida, de uma defesa feroz. Ele endireitou a coluna, deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre mim e o Evandro. O senhor está falando com quem exatamente com esse tom? Ricardo perguntou, a voz gelada, muito diferente do tom servil que Evandro esperava. Com essa inútil aí, e com você, que é pago para servir. Evandro vociferou, o rosto vermelho de bebida e arrogância. Eu sou o noivo, eu sou o cliente, e estou mandando você colocar essa mulher na rua agora. Ricardo olhou para mim esperando um sinal. Um único aceno meu. Eu enxuguei a última lágrima que restava no meu rosto. A dor da humilhação estava sendo substituída lentamente por algo muito mais frio e poderoso. Eu olhei nos olhos do Evandro, aquele homem medíocre que achava que o dinheiro comprava tudo, e depois olhei para o Ricardo. Ricardo, eu disse com a voz calma, a voz que eu usava nas reuniões de diretoria quando ia demitir alguém ou fechar um contrato milionário. O noivo parece estar confuso sobre quem realmente paga as contas aqui. Todos ficaram pálidos. Evandro franziu a testa, sem entender a mudança na minha postura. Ele abriu a boca para me xingar de novo, mas algo no olhar de terror dos outros funcionários ao redor o fez hesitar. A semente da dúvida foi plantada, e eu estava prestes a regá-la com a mais pura vingança. O silêncio no hall de entrada era espesso, quase sólido. Evandro, com o rosto avermelhado pela bebida e pela fúria, olhava de mim para Ricardo como se estivesse tentando resolver uma equação matemática complexa demais para o seu intelecto limitado. O meu gerente, que minutos antes tremia de receio, agora mantinha a postura rígida de um soldado leal. Ele havia entendido a dinâmica. Ele havia entendido que o cliente na frente dele era insignificante perto da mulher que assinava o seu contra-cheque. Evandro soltou uma gargalhada forçada, aquele som desagradável de quem tenta diminuir o outro para esconder a própria insegurança. Ele apontou o dedo trêmulo para o meu rosto e vociferou que aquilo era o cúmulo do ridículo. Disse que eu devia ter contratado aqueles homens para fazerem uma cena, que eu era patética ao ponto de fingir ser alguém importante, só para não sair dali como a derrotada que eu sempre fui. Ele gritou que eu era uma cozinheira de quinta categoria, que no máximo eu devia vender marmitas na porta de obras, e que ouvir um homem de terno me chamar de chefe era a piada mais engraçada do ano. Eu não respondi, apenas olhei para Ricardo e fiz um gesto sutil com a cabeça. Ricardo, compreendendo o comando silencioso, pegou o radiocomunicador. A voz dele, profissional e fria, cortou o ar e o riso histérico do meu cunhado. Ele ordenou, para todas as equipes de serviço espalhadas pela festa, que o protocolo VVIP estava cancelado imediatamente. Disse que a cortesia da casa havia sido revogada pela proprietária presente no local e que o serviço deveria ser rebaixado para o contrato padrão básico, aquele que Melissa havia pago regateando cada centavo. Evandro parou de rir. Ele perguntou o que aquele idiota estava falando. Ricardo, com uma satisfação que mal conseguia esconder, informou ao noivo que até aquele momento a festa estava operando com um upgrade de 200%, financiado inteiramente como um presente anônimo da diretoria, ou seja, eu. Explicou que as bebidas importadas, os garçons extras, a ilha de frutos do mar e a decoração floral adicional não constavam no contrato pífio que eles haviam assinado, mas que estavam ali porque a dona Angélica havia ordenado, semanas atrás, que sua família fosse tratada com o melhor que a empresa tinha a oferecer, sem custos. A confusão no rosto de Evandro deu lugar a um ódio ainda maior. Ele não conseguia aceitar. A verdade era uma pílula grande demais para a garganta estreita do orgulho dele. Ele avançou um passo, ameaçando agredir o Ricardo, mas os seguranças, que também eram da minha empresa de vigilância patrimonial, se colocaram na frente, formando uma barreira humana impenetrável.
Evandro foi empurrado para trás, tropeçando nos próprios pés. Ele praguejou, chamando-nos de lixo, dizendo que ia processar todo mundo, que ia acabar com a nossa raça. Foi nesse momento que Melissa surgiu. Ela vinha arrastando a cauda do vestido de noiva pelo chão, com uma expressão de quem estava pronta para matar. Ela viu o marido sendo contido pelos seguranças e eu parada ali, intacta e serena. Ela gritou, perguntando o que eu ainda estava fazendo ali, se ela já não tinha mandado eu sumir para o meu buraco. Ela veio na minha direção com as unhas à mostra, mas parou quando viu o olhar dos meus funcionários. Não era um olhar de submissão, era um olhar de julgamento. Eu dei um passo à frente, invadindo o espaço dela pela primeira vez na vida. Falei baixo, para que só eles e a minha equipe ouvissem. Disse a ela que eu estava indo embora, como ela havia pedido, mas que eu levaria comigo a minha dignidade e o meu dinheiro. Informei que o show de horrores que eles chamavam de casamento continuaria, porque eu não era baixa o suficiente para estragar a festa dos convidados, mas que a conta chegaria. E quando chegasse, não haveria desconto de irmã nem de família. Virei as costas enquanto Melissa gritava impropérios. Ela berrava que eu era uma invejosa, que eu ia morrer sozinha e amarga, que o meu dinheiro, se é que eu tinha algum, não comprava nem a felicidade que ela tinha. Eu caminhei até a saída, onde o manobrista já havia trazido o meu carro, um modelo de luxo blindado que eu havia deixado estacionado longe, justamente para não ofuscar o evento deles. Ao entrar no carro, vi pelo retrovisor Evandro e Melissa discutindo com o gerente, gesticulando freneticamente. A noite deles estava arruinada não por mim, mas pela própria podridão que eles carregavam. Nos dias que se seguiram, a realidade bateu à porta deles com a força de um martelo de demolição. Eu voltei para Chiappera Capital e fui direto para o meu escritório, no topo de um arranha-céu comercial. A primeira coisa que fiz foi convocar meu departamento jurídico e financeiro. Eu não queria nada ilegal. Eu queria justiça contratual. A Lumina Gastronomia e suas subsidiárias tinham contratos assinados com o casamento. Contratos que previam multas pesadas por desrespeito à equipe, danos morais e, claro, a cobrança integral de serviços caso as cláusulas de cortesia fossem violadas. E a cláusula de cortesia era clara: válida mediante conduta respeitosa com a diretoria e staff. Eles haviam violado isso da forma mais pública possível. A fatura chegou na casa dos recém-casados 3 dias depois de voltarem da lua de mel, uma viagem parcelada em 12 vezes, como descobri depois. O valor era astronômico. Cobrava-se cada garrafa de champanhe francês que eles beberam achando que era cidra, cada flor importada, cada hora extra dos seguranças que tiveram que conter o noivo bêbado. O telefone do meu escritório tocou. Minha secretária avisou que a minha irmã estava na linha, histérica. Mandei dizer que eu estava em reunião. Ela ligou 10, 20 vezes. Depois, foi a vez de minha mãe. Ela deixou recados chorosos, dizendo que eu estava sendo vingativa, que família é para perdoar, que a Melissa estava passando mal de nervosismo e que eu não podia fazer isso com a minha irmãzinha. Ouvi os áudios com um distanciamento frio. Onde estava essa preocupação quando me chamaram de inútil e me enxotaram como um animal? Uma semana depois, Evandro apareceu na recepção da minha empresa. Ele não foi anunciado. Ele tentou invadir, gritando que queria falar com a falsa rica. Ele foi barrado na catraca de vidro, onde a segurança do prédio, que não tinha nada a ver com o casamento, mas seguia protocolos rígidos, o impediu de subir. Ele fez um escândalo no saguão. Gritou para quem quisesse ouvir que a dona daquela empresa era uma fraude, uma mulherzinha amarga que estava tentando extorquir a própria família. Eu assistia a tudo pelas câmeras de segurança do meu escritório, tomando um café expresso. Vi quando a polícia foi chamada para retirá-lo. Ele saiu algemado por perturbação da ordem e desacato. Aquela imagem dele sendo arrastado para fora do prédio de mármore e vidro que ostentava o meu nome na fachada foi o primeiro bálsamo para a minha alma ferida. Mas a vingança financeira estava apenas começando. Evandro se gabava de ser um grande empresário do ramo de logística. O que ele não sabia, e que a sua arrogância o impedia de pesquisar, era que a minha empresa de eventos era um dos maiores clientes das transportadoras da região. E não só isso. Eu fazia parte do conselho de uma associação comercial influente.
Eu não precisei inventar mentiras, não precisei criar escândalos, eu apenas usei a verdade. Em um almoço de negócios com os diretores das maiores redes de supermercados e distribuidores, parceiros vitais para o negócio de Evandro, deixei escapar casualmente que a empresa dele estava passando por instabilidades emocionais e gerenciais graves. Comentei com um tom de preocupação genuína sobre o comportamento errático dele, sobre o descontrole financeiro que eu, como familiar, testemunhava de perto. No mundo dos negócios, a confiança é uma moeda frágil, e a semente da desconfiança, plantada pela pessoa certa, cresce rápido. Os contratos de Evandro começaram a ser revistos. Clientes antigos, preocupados com a instabilidade do dono, cancelaram pedidos. Fornecedores começaram a exigir pagamento à vista, temendo um calote. O fluxo de caixa dele, que já era apertado devido aos gastos excessivos com a aparência de riqueza, secou. Enquanto isso, a dívida do casamento corria com juros. Eles não pagaram. Acharam que eu não teria coragem de executar. Enganaram-se. Meu jurídico entrou com uma ação de cobrança e execução de contrato. Como eles não tinham liquidez, a justiça penhorou os bens. E o bem mais valioso que eles tinham, a joia da coroa da vaidade de Melissa, era a casa onde moravam. Uma mansão financiada, decorada com o dinheiro que eles não tinham, localizada num condomínio que eles mal podiam pagar. A notícia de que a casa iria a leilão judicial para pagar a dívida com a minha empresa correu a cidade pequena como fogo em palha seca. A vergonha pública foi devastadora. Melissa, que sempre se gabou de ser a rainha da sociedade local, agora era o assunto de todas as fofocas. Diziam que ela tinha tentado dar o golpe do baú, mas que o baú estava furado e que a irmã, a coitadinha, era na verdade a dona do cofre. Numa tarde chuvosa, recebi a visita que eu esperava. Não no meu escritório, mas no meu apartamento. O porteiro interfonou, dizendo que minha irmã e meu cunhado estavam lá embaixo. Eles não estavam gritando dessa vez. Eles estavam implorando para subir. Eu autorizei. Quando a porta do elevador se abriu no meu andar, a visão foi patética. Melissa estava magra, com os cabelos sem o brilho habitual, vestindo roupas comuns, sem nenhuma das marcas que ela tanto idolatrava. Evandro parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. A postura de imperador havia desaparecido, substituída por ombros caídos e um olhar de cão espancado. Eles entraram na minha sala, deslumbramento e inveja lutando nos olhos deles ao verem o luxo real em que eu vivia, não o luxo de fachada que eles tentavam imitar. Eu permaneci sentada na minha poltrona, sem oferecer nada, nem água, nem assento. Melissa começou a chorar antes mesmo de falar. Ela se ajoelhou no tapete persa. A cena era grotesca. Ela dizia que estava arrependida, que o estresse do casamento a tinha deixado fora de si, que ela me amava, que éramos sangue do mesmo sangue. Ela implorou para eu retirar o processo, para eu não tirar a casa deles, porque eles não teriam para onde ir. Disse que estava grávida. Uma mentira que eu soube identificar na hora, pelo jeito como ela desviava o olhar. E que eu não podia deixar um sobrinho meu nascer na rua. Evandro, por sua vez, tentou a tática da conversa entre homens de negócios, embora ele não fosse mais homem, nem de negócios. Ele disse que reconhecia que tinha sido duro comigo, mas que eu precisava entender o lado dele, que ele estava sob pressão. Ele sugeriu um acordo. Se eu perdoasse a dívida, ele me deixaria fazer parte da família novamente, me convidaria para os almoços de domingo. A audácia era tanta que chegava a ser cômica. Ele achava que a minha punição era a falta da presença deles, quando, na verdade, a presença deles era o veneno do qual eu tinha me curado. Eu os deixei falar. Deixei que gastassem todo o repertório de desculpas esfarrapadas e manipulações emocionais. Quando finalmente silenciaram, esperando a minha absolvição, eu me levantei. Caminhei até a janela panorâmica que dava vista para a cidade iluminada. Sem me virar para eles, comecei a falar. Lembrei-lhes, palavra por palavra, o que me disseram no dia do casamento. Repeti as frases com a mesma entonação de nojo que Melissa usou. Inútil, vergonha, criada. Perguntei a Evandro se ele se lembrava de ter dito que eu nunca saberia o prazer de fechar um grande negócio. Virei-me para ele e sorri, um sorriso frio e cortante. Disse a ele que ele estava errado.
Eu estava sentindo um prazer imenso naquele momento, fechando o maior negócio da minha vida: a compra da paz de espírito através da destruição do ego deles. Eu não vou retirar o processo, declarei com voz calma. A casa já foi a leilão, e adivinhem, a minha holding imobiliária arrematou o imóvel hoje de manhã. A casa agora é minha. Melissa soltou um grito abafado, levando as mãos ao rosto. Evandro ficou branco como papel. Vocês têm 48 horas para desocupar o meu imóvel. Continuei, implacável. E não quero que levem nada que esteja embutido ou que faça parte da estrutura, pois também comprei a mobília no lote. Saiam apenas com as roupas do corpo e os seus pertences pessoais insignificantes. Você não pode fazer isso. Evandro tentou levantar a voz, mas saiu como um sussurro rouco. Somos sua família. Você vai nos jogar na rua? Vocês me jogaram fora da família muito antes disso, respondi. Quando eu precisava de apoio, recebi desprezo. Agora que vocês precisam de dinheiro, receberão a lei. Nada mais, nada menos. Angélica, por favor. Melissa se arrastou até os meus pés, tentando segurar a barra da minha calça. Eu recuei, com nojo do toque dela. Onde vamos morar? Não temos dinheiro nem para o aluguel. O nome do Evandro está sujo na praça por sua causa. Nossos amigos viraram as costas. Talvez vocês devam procurar aquele lugar que vocês sugeriram para mim. Eu disse, olhando-a de cima. O buraco de onde eu saí. Ou quem sabe, Melissa, você possa finalmente trabalhar. Ouvi dizer que a minha empresa de limpeza terceirizada está contratando auxiliares para a lavagem de banheiros químicos em festivais. Posso pedir ao Ricardo para ver se consegue uma vaga para você. Claro, sem favoritismo, você teria que passar pelo teste de competência. E considerando suas habilidades, acho difícil você passar. A humilhação atingiu o ápice. Oferecer a ela o trabalho mais baixo, subordinada ao homem que ela tentou humilhar, foi o golpe final. Melissa se levantou, o rosto desfigurado de ódio e desespero, e tentou me atacar novamente. Mas a fraqueza dela era evidente. Ela mal conseguia ficar em pé. Eu chamei a segurança do prédio pelo interfone e pedi que removessem o lixo do meu apartamento. Enquanto eles eram escoltados para fora, chorando e gritando ameaças vazias, eu senti uma leveza que não sentia há anos, mas ainda não tinha acabado. Eles perderiam a casa, sim, mas eu queria garantir que eles nunca, jamais, tivessem a chance de se reerguer às minhas custas ou às custas de qualquer outra pessoa. No dia seguinte, fui até a cidade natal para supervisionar pessoalmente o despejo. Eu não precisava ir. Meus advogados poderiam fazer isso, mas eu queria ver. Queria que eles me vissem. Cheguei na rua da antiga casa dos meus pais, onde eles estavam morando provisoriamente, enquanto a mansão era preparada para o leilão, que eu venci. A casa dos meus pais também tinha sido dada como garantia em um dos empréstimos imprudentes que Evandro fez para tentar salvar a empresa, com o aval cego do meu pai. Quando o oficial de justiça chegou com a ordem de despejo da mansão e a notificação de execução da casa dos meus pais, o bairro inteiro parou para ver. Caminhões de mudança, não os meus, mas uns velhos e surrados que eles conseguiram contratar, estavam parados na porta. Melissa estava na calçada, sentada em cima de uma mala, chorando copiosamente. Evandro discutia com o oficial, gesticulando em vão. Desci do meu carro. O silêncio se fez na rua. Os vizinhos, aqueles mesmos que tinham sido convidados para o casamento e me olharam com pena na mesa dos fundos, agora olhavam com um misto de medo e respeito para a mulher poderosa que descia do veículo. Eu usava um vestido impecável, óculos escuros e exalava poder. Caminhei até o portão. Melissa levantou a cabeça. Os olhos dela estavam inchados, a maquiagem borrada. Ela parecia uma caricatura da mulher arrogante que fora meses atrás. Veio zombar? Ela perguntou, a voz fraca. Vim vistoriar o meu patrimônio, corrigi. E garantir que vocês não estragaram nada na saída. Sabe como é? Tenho pavor de gente desleixada. Evandro se aproximou, derrotado. Ele tentou uma última cartada, apelando para a minha suposta bondade, aquela que ele passou a vida ridicularizando. Angélica, a sua mãe, ela não tem para onde ir. Você vai deixar seus pais na rua também? Olhei para os meus pais, que estavam encolhidos perto da porta da garagem.
Eles não me olhavam nos olhos. A vergonha deles era palpável. Durante anos, eles permitiram que Melissa me tratasse como lixo. Durante anos, eles riram das piadas de Evandro sobre o meu fracasso. Eles escolheram o lado deles. Meus pais têm uma aposentadoria. Respondi friamente. É pequena, mas dá para alugar um quarto e sala na periferia. É mais do que muitos têm, e é exatamente o tipo de vida que eles achavam que era o meu destino. Agora será a realidade deles. Talvez assim eles aprendam a valorizar o que é conquistado com suor, e não com aparência. Você é um monstro! Melissa gritou desesperada. Não, Melissa. Eu tirei os óculos escuros e fixei meu olhar no dela, profundo e duro como diamante. Eu sou apenas o espelho. Tudo o que está acontecendo com vocês hoje é reflexo do que vocês projetaram no mundo. Vocês plantaram vento durante anos, achando que eram deuses intocáveis. Agora a tempestade chegou, e eu sou o trovão. Dei as costas para eles e entrei no pátio da mansão, acompanhada pelo oficial de justiça e pelo chaveiro que trocaria todas as fechaduras. Enquanto caminhava pelo jardim mal cuidado, ouvi o motor do caminhão velho de mudança ligar, engasgando. Era o som da derrota total deles, mas o destino reservava uma ironia final ainda mais cruel para Evandro. Enquanto eles carregavam as últimas caixas, o celular dele tocou. Ele atendeu, esperançoso de ser alguma boa notícia, talvez um empréstimo aprovado de última hora. Mas eu vi os joelhos dele dobrarem. Ele caiu sentado na calçada, o telefone escorregando da mão. A notícia não era sobre dinheiro, era sobre o passado dele, um passado que ele escondeu de Melissa e de todos, mas que na queda acabou vindo à tona. Uma ex-funcionária, encorajada pela notícia da falência dele, decidiu vir a público com provas de assédio moral e abusos verbais que ele cometia no ambiente de trabalho. Não era um escândalo financeiro, era um escândalo de caráter. E naquela cidade pequena e conservadora, aquilo era o prego final no caixão social dele. Melissa ouviu a conversa. Ela olhou para o marido, o príncipe rico pelo qual ela me humilhou, e viu ali um homem falido, sem teto, e agora com a reputação destruída por ser um abusador covarde. Ela começou a bater nele ali mesmo, na rua, gritando que ele tinha arruinado a vida dela. Eu assisti da varanda da minha nova casa. Não senti alegria nem tristeza. Senti apenas a frieza da justiça sendo feita. Eles estavam se devorando, como ratos presos em uma armadilha. E eu, a inútil, a fracassada, era a única que restava de pé, assistindo ao colapso do império de papelão que eles construíram sobre as minhas costas. A poeira levantada pelo caminhão de mudança demorou a baixar, tanto na rua quanto na minha vida. Ver a mansão vazia, desprovida da cafonice ostentatória que Melissa e Evandro haviam imposto a cada metro quadrado, foi como assistir a um exorcismo arquitetônico. Eu não me mudei para lá. Não havia interesse algum em habitar os fantasmas da vaidade deles. Coloquei o imóvel para alugar, e a renda mensal que ele gerava era depositada em uma conta de investimentos, que eu apelidei ironicamente de fundo do casamento. O destino daquela renda, no entanto, não era para eles. Era para financiar bolsas de estudo para jovens cozinheiros talentosos e sem recursos. Era a minha maneira de transformar o lixo tóxico da ganância deles em adubo para quem realmente merecia florescer. Mas a queda deles não parou na perda do teto. A gravidade da justiça moral é implacável, e quando se começa a cair do topo da arrogância, o chão nunca chega. Nos meses que se seguiram, a cidade pequena transformou-se em uma arena de julgamento público. Sem a proteção do dinheiro e sem a casa no condomínio de luxo para se esconderem, Melissa e Evandro foram expostos à crueza da realidade que tanto desprezavam. Meus pais, envergonhados e sem recursos, mudaram-se para um bairro distante, vivendo em um silêncio amargo, culpando o mundo, e a mim, claro, pela injustiça de terem perdido o conforto que nunca lhes pertenceu de verdade. Eu mantive a distância. Enviei uma cesta básica mensal, não por afeto, mas para garantir que a fome não fosse um martírio físico, apenas um lembrete constante de quem o sustentava agora, a filha inútil. O destino de Melissa foi talvez o mais poético de todos. Sem marido rico, pois Evandro agora era um pária, e sem profissão, ela se viu obrigada a pedir abrigo.
A única porta que se abriu, e mesmo assim com um rangido de má vontade, foi a de uma tia distante, uma viúva austera e amargurada que morava em uma casa velha e úmida no centro antigo. Essa tia que Melissa sempre ridicularizou nas festas de Natal, chamando-a de Velha dos Gatos. Aceitou acolhê-la, mas impôs condições que pareciam ter saído de um conto de fadas às avessas. Fiquei sabendo, através dos boatos que corriam soltos nos salões de beleza da cidade, que Melissa havia se tornado a empregada não remunerada da casa. A tia deixava claro para a vizinhança que estava fazendo uma caridade cristã ao acolher a sobrinha falida e preguiçosa. Melissa, que antes não levantava um dedo nem para pegar um copo d'água, agora era vista varrendo calçadas, estendendo roupas surradas no varal e indo à padaria contar moedas para comprar pão. A humilhação suprema veio com o vestido de noiva. Aquele vestido que custou uma fortuna, o símbolo máximo da sua vitória temporária sobre mim, tornou-se o seu único ativo líquido. A tia, cansada de sustentar mais uma boca, exigiu que Melissa contribuísse com as despesas ou fosse para a rua. Sem ter o que vender, Melissa teve que se desfazer do vestido. Ela tentou vendê-lo nas boutiques de luxo da capital, mas ninguém quis comprar uma peça usada, fora de coleção e pior, carregada com a energia pesada de um casamento falido e escandaloso. Ela acabou tendo que recorrer a um brechó de bairro, desses que compram roupas por quilo. Eu estava no meu carro, parada no sinal, quando vi a cena. Era um dia cinzento. Melissa saiu do brechó contando notas de baixo valor, com os ombros curvados e o rosto lavado, sem um resquício da maquiagem que antes era sua armadura. O dono do brechó pendurou o vestido na vitrine com uma etiqueta de preço irrisória, anunciando: vestido de noiva, ótimo para fantasias. Aquilo foi o golpe de misericórdia no ego dela. O sonho dourado dela havia sido rebaixado a uma fantasia barata de Halloween. Eu poderia ter sentido pena, poderia ter descido do carro e oferecido ajuda. Mas lembrei-me do olhar dela quando me mandou sair do casamento. Lembrei-me do inútil. E acelerei o carro, deixando-a para trás no retrovisor, pequena e insignificante. Enquanto isso, Evandro tentava desesperadamente não se afogar. A reputação dele no mundo dos negócios estava morta e enterrada. Ninguém queria associar sua marca a um homem conhecido por ser caloteiro, arrogante e abusivo com funcionários. As portas se fecharam. Ele tentou vagas em empresas menores, mas a minha influência, embora discreta, era onipresente. Eu não precisava pedir para não o contratarem. Bastava que os empresários soubessem que ele era persona non grata na Lumina Gastronomia, para que por osmose e medo de perderem meus contratos, eles o rejeitassem. Ele acabou conseguindo um emprego precário como vendedor de consórcios, porta a porta. Uma ironia cruel para alguém que se gabava de ser um grande executivo. Ele caminhava sob o sol quente, com ternos que já não serviam direito e sapatos gastos, tentando convencer pessoas simples a comprar sonhos que nem ele mesmo conseguiu manter. A tentativa de redenção dele aconteceu 6 meses depois do despejo. Eu estava saindo do meu escritório na capital. Era noite, e o saguão do prédio estava vazio, exceto pelos seguranças. Quando passei pela porta giratória, vi uma figura sair das sombras. Era Evandro. Ele estava irreconhecível, magro, com a barba por fazer, olheiras profundas e um cheiro de álcool barato e desespero. Ele não gritou dessa vez. Ele não apontou o dedo. Ele se aproximou com a postura de um cão que sabe que vai apanhar, mas que precisa da comida. Os seguranças se moveram para interceptá-lo, mas eu levantei a mão, sinalizando para que esperassem. Eu queria ouvir. Queria ver até onde ia a degradação. Angélica. A voz dele era rouca, quebrada. Podemos conversar? Só um minuto, por favor. Parei a uma distância segura, mantendo minha bolsa firme na mão, e olhei para ele com a frieza de uma estátua de mármore. Você tem 30 segundos, Evandro, e sugiro que não os desperdice com mentiras. Ele engoliu em seco, passando a mão nervosa pelos cabelos ralos. Eu errei. Eu sei que errei. Fui um idiota, fui cego. Ele começou a chorar, um choro feio e convulsivo. A Melissa, ela ficou louca, Angélica. Ela me culpa de tudo. A vida virou um inferno. Eu perdi tudo. Não tenho onde cair morto. Eu permanecia em silêncio, o rosto impassível.
Ele continuou, tentando evocar uma piedade que eu não possuía mais. Eu vim te pedir perdão. De verdade. Eu não sabia quem você era. Eu subestimei você. Você é uma mulher poderosa, incrível. Eu devia ter visto isso. Ele deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma esperança patética. Angélica, me ajuda. Me dá um emprego. Qualquer coisa, eu dirijo para você. Eu limpo o chão da sua empresa. Eu faço qualquer coisa para sair dessa miséria. Por favor, nós somos família. Ou éramos. Eu me humilho aqui, na sua frente. Me perdoa. Ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada fria da avenida movimentada. As pessoas passavam e olhavam curiosas, vendo um homem de joelhos diante de uma mulher impecável. Aquilo era a inversão total da cena do casamento. Lá, eu era a humilhada diante da corte dele. Aqui, ele era o plebeu implorando migalhas à rainha. Olhei para ele lá embaixo. Lembrei-me dele rindo, dizendo que eu nunca saberia o prazer de ser respeitada. Lembrei-me dele me chamando de criada. Levante-se, Evandro. Ordenei, com voz baixa e cortante. Você está sujando a calçada do meu prédio. Ele levantou a cabeça confuso, esperando a mão estendida da misericórdia. Mas o que ele recebeu foi a verdade nua e crua. Você diz que não sabia quem eu era. Comecei pausadamente. E esse é o seu maior erro. Você acha que respeito se deve apenas a quem tem conta bancária recheada. Você me humilhou, não porque eu era má, mas porque você achava que eu era pobre. Isso revela o seu caráter, Evandro. Se eu fosse apenas a cozinheira que você imaginava, você continuaria pisando em mim. O seu arrependimento não é moral, é financeiro. Você não sente falta da minha amizade, você sente falta do conforto que o meu dinheiro poderia te dar. Não é isso, eu juro. Ele tentou argumentar, mas eu o cortei. É exatamente isso. E sobre o emprego? Soltei uma risada curta, sem humor. A minha empresa tem padrões de excelência, Evandro. Contratamos pessoas com integridade, com ética, com vontade de crescer pelo mérito. Você não possui nenhuma dessas qualidades. Você é um parasita que perdeu o hospedeiro. Angélica, pelo amor de Deus, eu estou passando fome. Ele gritou, o desespero tomando conta. Então sugiro que aprenda a cozinhar. Respondi virando as costas. Dizem que vender marmita na porta de obras é um trabalho honesto. Foi o que você sugeriu que eu fizesse, lembra? Talvez você tenha mais jeito para isso do que para ser gente. Caminhei em direção ao meu carro, deixando-o para trás. Ouvi ele gritar meu nome, misturando xingamentos e súplicas, mas a porta blindada do veículo abafou o som. Ao me afastar, senti uma leveza definitiva. Aquele capítulo estava encerrado. Não com sangue, mas com a tinta indelével da justiça poética. Ainda houve um último ato, uma última tentativa de Melissa de me atingir. Meses depois, recebi uma carta escrita à mão. O papel era barato, a letra tremida. Ela não pedia perdão, ela destilava veneno. Escreveu que eu podia ter todo o dinheiro do mundo, mas que eu sempre seria a irmã feia, a que precisou comprar o sucesso, a que morreria sozinha, cercada de notas de R$ 100. Dizia que o ódio que sentia por mim era o que a mantinha viva. Li a carta sentada na varanda da minha cobertura, apreciando um vinho de safra especial. Aquelas palavras não me feriram. Pelo contrário, elas confirmaram a minha vitória absoluta. Melissa estava presa em um ciclo de ódio e amargura, vivendo de favor, sem futuro, alimentando-se do passado. Ela era prisioneira da própria maldade. Eu, por outro lado, estava livre. O dinheiro não comprou minha felicidade, mas comprou a minha liberdade e a minha segurança. Comprou a certeza de que nunca mais alguém me trataria como menos do que eu sou. Eu tinha amigos leais, construídos ao longo de anos de trabalho duro, não comprados com festas fúteis. Tinha o respeito de uma indústria inteira. E tinha a paz de saber que, quando a vida me testou, eu não me curvei. Dobrei a carta de Melissa e, com um gesto calmo, usei a chama de uma vela aromática para queimá-la. Observei o papel se contorcer e virar cinzas, desaparecendo no vento noturno. Meus antagonistas não foram apenas derrotados, eles foram anulados. Eles se tornaram notas de rodapé irrelevantes na minha biografia de sucesso.
Evandro continuou sua espiral descendente, afundando-se em vícios e dívidas impagáveis, tornando-se uma figura folclórica e triste nos bares da cidade. Aquele homem que conta histórias de grandezas passadas que ninguém acredita. Melissa envelheceu precocemente, a beleza consumida pela bile do rancor, presa a uma vida doméstica que ela considerava indigna, sem saída, sem esperança de resgate, pois ela havia queimado a única ponte que poderia tê-la salvado: o amor de irmã. Eu venci, não apenas porque fiquei mais rica ou mais poderosa, mas porque sobrevivi à toxicidade deles, sem me tornar igual a eles. Eu continuei sendo Angélica. Apenas agora, o mundo inteiro sabia o valor desse nome. E eles? Eles eram apenas sombras, dissipadas pela luz intensa da minha realidade. Olhei para a cidade iluminada abaixo de mim, respirei fundo o ar limpo da minha conquista e sorri. A vida, se afinal, serve os banquetes mais justos para quem sabe cozinhar a própria sorte em fogo brando. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.